Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Nesse vídeo eu darei início ao projeto da leitura comentada do livro do autor norte-americano David Hunt, chamado Que Amor é Este? A falsa representação de Deus no Calvinismo. David Hunt ele é mais conhecido por seus livros na área da escatologia. Ele foi um dos grandes proponentes do dispensacionalismo. E ele palestrou durante muitos anos, escreveu vários livros a respeito desse assunto. E, próximo ao final da sua vida, ele que faleceu no ano de 2013, ele se dedicou a esse assunto, sobre o estudo do calvinismo. Ele escreveu essa obra que foi publicada no ano de 2015, uma obra de fôlego, de peso, literalmente, tem 783 páginas e é dividida em 31 capítulos. Eu pretendo fazer essa leitura comentada e trazer as minhas considerações aqui para vocês no canal, pelo menos 2 capítulos por semana. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, estarei terminando a leitura desse livro até o final do ano 2020. É um livro que eu já pretendia ler há muito tempo, desde que foi lançado, em 2015, e eu tive a oportunidade de comprar essa obra agora e vou fazer a leitura. Já li o primeiro capítulo. Vou trazer para vocês hoje o primeiro capítulo, que diz o seguinte. O primeiro capítulo chama-se Por que este livro? Olha só, David Hunt, como eu já falei, ele palestrava nos Estados Unidos, palestrou durante anos a respeito de outros assuntos que não o calvinismo. Ele chega a dizer que nunca acreditou que o calvinismo fosse verdadeiro, no entanto, ele nunca perdeu muito tempo, nunca gastou muitas suas forças a fim de estudar tal assunto. Como eu disse, ele era um grande estudioso das questões escatológicas. No entanto, ele percebia que em várias regiões dos Estados Unidos, por onde ele ia, quando terminavam as palestras, ou então no horário do almoço, ou no horário dos lanches, muitas pessoas chegavam até ele pedindo conselhos. E essas pessoas pediam conselhos porque um professor de escola bíblica muito ativo se converteu não, mas acabou se tornando calvinista e agora estava ensinando a sala de aula o calvinismo, isso numa igreja de tradição arminiana. Ou então, uma outra igreja, um pastor foi mudado e o pastor recém-chegado, o novo pastor, é calvinista e ele está agora ensinando a igreja o calvinismo. E muitas dessas pessoas estavam confusas, porque muitas delas eram pessoas humildes que nunca tinham se debruçado na teologia um pouquinho mais a fundo e agora estavam confusas sobre esse novo ensinamento. Quer dizer então que tudo aquilo que foi ensinado para nós era mentira, não era verdade? A verdade agora é essa que estão nos trazendo? Então David Hunt começou a se incomodar com esse tipo de questionamentos que as pessoas faziam a ele. E a gota d'água foi uma senhora que o procurou certa vez, dizendo que o esposo dela era pastor de uma igreja arminiana. No entanto, ele e mais 2 colegas, estudando, tiveram acesso a livros calvinistas, começaram a ler John MacArthur, John Edwards e o próprio João Calvino, e agora eles encontraram essa nova verdade, a verdade da graça verdadeira. E estavam ensinando na igreja o calvinismo. Eles foram exortados pela liderança da igreja que não fizesse assim. Ele continuou fazendo e acabou sendo removido da igreja. E segundo essa jovem mulher, ele estava, naquele determinado momento, quase numa depressão, porque agora aquela nova verdade que tanto tinha o incentivado, agora estava trazendo confusão para sua mente. Por quê? Porque ele não tinha certeza se era um eleito. Aquela certeza da salvação que ele tinha anteriormente, de que Deus o aceitaria, de que ele estava fazendo a vontade de Deus, tinha se perdido. E ele estava agora numa depressão, e o casamento estava em crise. Então, esses e outros exemplos fizeram com que David Hunt começasse a olhar o calvinismo com outros olhos, e a pesquisar. E ele verificou que os autores calvinistas principais dos Estados Unidos, como John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper, entre outros, eles têm uma visão bem forte sobre o calvinismo e alguns chegam a ser até mesmo arrogantes, na medida que dizem que o calvinismo é a própria essência do Evangelho.
Alguns também chegam a dizer que aquele que não é calvinista também não é cristão. Chegam a duvidar até da fé, do cristianismo daqueles que não são calvinistas. Nem todos, evidentemente, mas há sim esse grupo de calvinistas que não consideram arminianos, por exemplo, como cristãos. Ou se são cristãos, mas um cristão meia boca, né? Na melhor das hipóteses. Ele também relata que a partir do ano 2000, onde houve uma assembleia, um encontro da Aliança dos Cristãos Reformados em Londres, no ano 2000, onde foi mandada uma mensagem para as igrejas evangélicas do mundo, conclamando essas igrejas para reafirmarem a doutrina da graça. Lê-se aqui doutrina da graça como calvinismo. Então, David Hunt percebeu que havia sim uma forte ofensiva calvinista naquele momento em curso. Muitas editoras publicando muitos livros calvinistas e alguns até dentro do calvinismo estavam falando sobre uma nova reforma. A nova reforma para trazer os ensinos do calvinismo mais uma vez, que segundo eles já estavam ficando um pouco esquecidos nas igrejas. Então era necessário uma nova reforma para se ratificar o ensino calvinista nas igrejas protestantes. Então, a partir daí, David Hunt resolve escrever esse livro. Ele faz uma acurada pesquisa, conversa com muitos dos seus amigos que também são calvinistas. Ele tinha muitos amigos calvinistas que respeitavam até. E quase que unanimemente os seus amigos tentaram dissuadir dessa ideia de escrever um livro sobre o calvinismo, dizendo que ele não tinha conhecimento suficiente para isso, que ele ia trazer apenas divisão para a igreja, coisa que David Hunt tinha muito medo. No entanto, depois de um tempo de exame, um tempo de oração, ele chegou à conclusão que ele não deveria se calar. Então, ele começou a estudar o calvinismo, autores calvinistas, não só John Calvino, mas os principais autores calvinistas, e começou a escrever esse livro, mesmo sabendo que ele poderia sofrer retaliações de colegas de ministério, de editoras que não publicariam o seu livro, entre outras questões. Então, David Hunt escreve esse livro, Que Amor é Este?, a partir dessas experiências de pessoas pedindo conselhos a ele sobre isso. E para finalizar esse vídeo, eu pergunto a você, que o capítulo 1 é isso. Eu pergunto a você, aliás, duas perguntas. Primeira pergunta para quem é arminiano. Você viu alguma vez na sua igreja esse tipo de coisa que foi relatado por David Hunt? Algum professor de escola bíblica, algum pastor, algum líder de ministério que acabou lendo algum livro de autores calvinistas, que acabou entendendo que o calvinismo é o lado verdadeiro da história e passou a ensinar o calvinismo na igreja arminiana? Como é que foi? Evidentemente sem citar nomes, para que a gente não, que o nosso objetivo aqui não é expor ninguém. Mas se você tiver alguma experiência como tal, eu tenho várias. Conheço várias pessoas que passaram por isso, que estavam na igreja, eram pentecostais, arminianos, começou a ler ali um livro de John MacArthur, pronto. Esse sim é o evangelho verdadeiro. E alguns tiveram problemas na igreja porque queriam convencer a igreja de que a verdade era o calvinismo, e outros, de maneira mais discreta, acabaram pedindo para sair porque entenderam que não ia mudar mesmo, então foram para aquele lado que eles acharam que é o verdadeiro, digamos assim. E você, tem alguma experiência com tal? Relata aí para a gente ter uma noção, evidentemente dentro do respeito e do bom senso. A segunda pergunta. Você que é calvinista, mas já foi arminiano, a minha pergunta é: a sua adesão ao calvinismo depois de algum tempo no arminianismo se deu exclusivamente pela leitura da Bíblia? Exclusivamente pela leitura da Bíblia você chegou à conclusão de que Deus elegeu incondicionalmente somente alguns? Exclusivamente pela leitura da Bíblia você chegou à conclusão de que Cristo só morreu pelos eleitos e não por toda a humanidade? Ou você, primeiramente, leu alguns livros de autores calvinistas e depois procurou na Bíblia e viu que realmente tinha lógica o calvinismo? Como é que foi isso? Também eu gostaria de saber a sua opinião. Então aqui nós finalizamos o primeiro capítulo do livro Que Amor é Este?, de David Hunt. Aguardo você em breve com o capítulo 2. E se Deus quiser,
eu conseguirei ler esse livro e trazer os vídeos aqui, as minhas considerações completas até o final de 2020, ok? Muito obrigado, se você ficou até aqui e tiver gostado, peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo, aguardo você nos próximos vídeos, até lá, e vamos ler porque ler é preciso.